Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oiê, estamos hoje nesse Frontcast, que é um Frontcast especial, porque a gente vai falar nesse mês de dezembro sobre a prevenção do HIV e da AIDS. E aí eu trouxe aqui, que olha, é um desejo meu de muito tempo, essa minha amiga muito querida. E olha, é um exemplo de mulher, de profissional. Eu tenho assim, muita honra de trabalhar com a Vanessa. E a Vanessa é infectologista e está aqui com a gente hoje. E eu estou conhecendo hoje, eu já amei o Rafael. O Rafael tem uma energia lá em cima, né? Rafael Oliveira, que tá aqui. Sempre, né, Rafa? E é assim, o Rafael, fui ver aqui o que o Rafael é, tanta coisa que o Rafael é. Ele é host do podcast Aumenta o Volume, exato, né? Negritude Onde. E o Rafael produz também um conteúdo digital, né? Linkado a isso, exatamente, com todos esses temas. Música, negritude, que são coisas que rodeiam, circundam a mim no meu cotidiano, né? Adoro música, sou uma pessoa negra, então são assuntos que eu gosto e que eu domino, então é sobre o que eu falo. Que lindo. Sejam bem-vindos, né? Esse podcast. E aí eu queria dar a palavra aí para a Vanessa para saber o que foi que fez a Vanessa virar infectologista. Qual foi essa escolha? Nossa, que pergunta. Bom, obrigada, né? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. E sem contar que falar de HIV já é uma grande paixão para mim. E interessante você me perguntar isso, Camilinha, porque eu acredito que eu virei infectologista por conta do HIV, né? Eu tive uma experiência durante na verdade, durante a preparação, aqui a história de preparação para o vestibular, eu tive uma experiência com um grande amigo, né, que acabou enfrentando um diagnóstico de HIV, e eu acho que isso foi ali um ponto crucial. Durante a faculdade, eu acabei me interessando por outras coisas, mas no final das contas, eu acabei realmente assumindo essa paixão. Então, eu acho que o HIV já foi um ponto para que eu me tornasse infectologista. E assim, a gente que convive com a Vanessa, a gente vê a paixão, né? Porque assim, é uma forma de lidar com todos os tipos das doenças, né? E especialmente o que a gente sempre fala, né? Sobre prevenção, sobre HIV. Tem tanta coisa pra gente falar. E aí, Rafael, quanto tempo você convive com o vírus? Eu convivo com o vírus desde 2017, na verdade. 2017. Então faz 6 anos que eu convivo com o vírus. Sempre foi uma vivência assim de altos e baixos, né? Acho que eu consigo dizer que até mais altos do que baixos, que acho que até é um privilégio em relação a outras pessoas que convivem com HIV e que enfrentam adversidades que não deveriam enfrentar devido ao preconceito, ao tabu que ainda existe em torno desse tema, né? Qual é a tua idade? Eu tenho 31 anos. Eu tenho 45, tu não pode falar. Quer falar a tua? Não, não tem problema. Eu tô na casa dos 40 também. Agora é interessante o Rafael colocar isso, porque eu acredito que o teu diagnóstico foi precoce, né, Rafael? Você acabou não adoecendo. Não tive nenhum sintoma, nada. E isso é o ideal. O ideal é que a gente faça um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, né, quer dizer, aquela pessoa ela não vai adoecer. Então, ela não vai ver o lado da doença, ela vai ter acesso ao tratamento e vai ficar bem. Ela vai ser realmente uma pessoa vivendo com HIV. Exato. Né? Ela não vai ser uma pessoa adoecendo com HIV. E isso mudou muito, né? Porque a gente eu estava até vendo isso na televisão, e sobre como um paciente portadora do HIV falou como a doença se apresentou ao mundo, né? Ela veio recheada de preconceitos, recheada de uma leitura de medo, né? E toda vez que você põe medo em qualquer doença, você afasta a pessoa do sistema de saúde, né? Então, o medo é um fator que faz com que as pessoas não procurem ajuda, não falem com a família, né? O teu diagnóstico, tu sentiste com o diagnóstico, com o acolhimento dos médicos, dos enfermeiros, ou tu achas que poderia ter sido melhor? Não, eu senti, foi um encaminhamento bem simples até. Quando eu tive meu diagnóstico, minha mãe estava comigo, ela foi comigo quando eu fui fazer os testes.
Eu não sei se eu posso dizer que foi um privilégio da minha parte, quando eu fui fazer o teste, já ter bastante conhecimento sobre o que era HIV, o que era AIDS, porque eu já tinha pesquisado bastante sobre isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi tipo, eu não tive, sabe aquele baque que grande parte das pessoas tem? Eu não tive. Porque, eu vou então ser encaminhado para ali, eu vou começar a fazer um tratamento, e é isso. Minha mãe estava comigo quando eu recebi o diagnóstico, ela teve o mesmo pensamento, mesma iniciativa que eu, né? Vamos te levar para fazer o tratamento agora. Mas eu senti um acolhimento, sim. Foi um direcionamento bem simples. Eu tive até acompanhamento psicológico naquele momento e tudo mais. Então, eu senti um acolhimento, sim, quando eu recebi o meu diagnóstico. Eu acho que isso é mais recente, Vanessa. O sistema de saúde, as pessoas estão tendo mais empatia. Não, com certeza, sem dúvida. Não tem como a gente comparar com o que foi o início da doença na década de 80 e 90, né? Eu vi um vídeo recente, até nas redes sociais, da Madonna. Ela mesma relata que, naquela época, ela viu dezenas e dezenas de pessoas morrendo, né, com o que era denominado, na época, a peste gay, né? E essas pessoas morrendo, simplesmente morrendo sem acesso a tratamento. E a própria imprensa, na época, foi muito... Cruel, né? Foi de uma crueldade muito grande. E hoje a gente sabe que, apesar da gente não ter atingido o que a gente gostaria, né, a gente já consegue lidar melhor com esses conceitos, né? A gente já viu o exemplo do Rafael aqui, que recebeu, inclusive, um aconselhamento pós-testagem, que esse realmente é o ideal, né? A gente já vê que ele foi encaminhado para uma unidade, já recebeu a medicação, já está num tratamento legal, toma o remedinho, tem uma boa adesão, nunca adoeceu, né? Então, isso hoje é o ideal, né? E sem contar com todas as estratégias de prevenção que a gente tem hoje, que são muito melhores do que o que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? Porque, obviamente, a gente também já não bate só naquela tecla de camisinha, preservativo, que, obviamente, foi uma estratégia que falhou, que deu errado. Os cases de sucesso hoje, tanto nos países mais desenvolvidos, como dentro de estados no nosso país, são cases que não envolvem prevenção só com o preservativo. A prevenção hoje, então, ela está ligada a quê, Vanessa? A gente tem que colocar mais coisa além do preservativo, né? A gente sabe que existem, não só para o HIV, mas também para outras infecções sexualmente transmissíveis, existem populações, existem grupos que têm um risco maior, obviamente, a gente sabe disso, né? Mas a gente não pode ficar só no preservativo. Hoje a gente tem profilaxia pós-exposição, que ela pode ser feita até 72 horas PEP, depois, que é o PEP. E o PrEP, né? E a gente tem o PrEP, que para mim é assim, excelente, excepcional, é a virada do jogo, né? E fala um pouco mais do PrEP, porque é um assunto que as pessoas pouco dominam, a gente pouco ouve falar, né? Amo, ofereço para todo mundo, inclusive para amigos meus. PrEP é o seguinte, PrEP é aquela profilaxia pré-exposição, né? Então, especialmente para os homens que fazem sexo com homens, é aquela coisa, vou para a balada, tô pro jogo, né? E aí ele pode tomar até 2 horas antes. Então, é uma profilaxia excepcional. Então, isso significa uma eficácia muito boa. Uma eficácia como se fosse a eficácia de uma pílula anticoncepcional. Então, é muito, muito, muito raro que não funcione. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, nossa, mas você é infectologista, você então está dizendo que é para todo mundo sair e sem usar preservativo agora? Não, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é ir para o mundo real, né, Vanessa? O que a gente está dizendo é o seguinte, se a camisinha tivesse funcionado, a gente não estaria com a situação da sífilis que a gente está vivendo hoje. A volta, né? Infelizmente, a camisinha não funciona pelo menos sozinha, né? Então, obviamente, a gente quer que todos usem preservativo, o preservativo é legal, a gente vai continuar recomendando o feminino, o masculino, mas a gente precisa associar estratégias de prevenção, né? E eu acho muito fácil a gente ficar assim, quem atira pedra, nossa, isso é tão absurdo e tal. Mas assim, a gente já tinha visto tanto o anticoncepcional para prevenir gravidez, que também não prevenia HIV, nem sífilis e nem Era outras só prevenção infecções, de bebê e olhe lá, né?
E a gente já tinha falado até sobre pílula do dia seguinte, né? E esses assuntos tinham sido normalizados, mas agora a gente traz uma estratégia de prevenção contra uma doença crônica grave, né? Que vem aí maltratando um público, né, há 40 anos, e a gente tem uma estratégia de prevenção super importante, e aí as pessoas, né, têm muitas críticas. Eu acho que não, acho que a gente tem que desconstruir e realmente propagar essa fala de prevenção, que hoje tem sido a minha fala. Eu não quero mais dar diagnóstico de HIV para nenhum paciente, para nenhum amigo meu, para nenhuma amiga minha. Eu quero prescrever PrEP, PEP para todo mundo que precisa, que acha que tem necessidade, e prevenir. E isso a gente consegue fazer numa consulta com o infectologista? Pode ser numa consulta com o infectologista, pode ser no centro de testagem e aconselhamento, pode ser até num pronto-socorro, se você se expôs a uma situação de risco, porque você tem um prazo de 72 horas. O pós é até 72 horas? O pós é até 72 horas. E no dia a dia, tu sentes ainda o preconceito? Sinto. Inclusive, teve um momento dentro dessa minha carreira de produzir conteúdo digital, em que essa pauta de conviver com HIV fez parte da minha produção ali de conteúdo, né? E nesse processo você escuta muitas coisas positivas das pessoas, muitos apoios, mas também tem um lado... muitos comentários preconceituosos, comentários de pessoas que não entendem. O HIV nunca foi um problema para mim. Nunca foi. O problema sempre foi a hostilidade das pessoas diante da ignorância delas em relação ao tema. Então eu li muita coisa, eu tive que ouvir muita coisa, e teve um momento que a minha cabeça, assim, e nessa hora a gente precisa até falar de acompanhamento psicológico também. Chega uma hora que a minha cabeça, assim, eu não tô mais afim de ouvir isso, de escutar isso. Eu comecei a diminuir a minha fala sobre esse tema. Em rede social, né? Nas minhas redes sociais, porque chega uma hora que você não quer mais ter que... Beleza, você já convive com o HIV, beleza, essa é a sua questão, você está lidando com ela, e você ainda ter que lidar com os comentários ignorantes de outros. Tem uma hora que você não quer mais ter que lidar com isso. Então eu comecei a diminuir a frequência com que eu falava sobre esse tema nas minhas redes. Mas em relação à convivência, nunca foi um problema para mim. Sempre foi muito simples. E assim, eu acho que nessa hora realmente é um privilégio. Porque nem todos têm acesso ao conhecimento para poder pesquisar ali, é isso, o tratamento, a vivência, né? E tem pessoas que até têm ali uma internet na mão, mas não pesquisam, né? Então todo esse conhecimento para mim, antes do meu diagnóstico, meio que me tranquilizou em relação a conviver com HIV. Então nunca foi um problema para mim. O problema é a ignorância das outras pessoas em relação a essa questão e como isso foi me atingindo ao longo do tempo, entendeu? Isso a gente vê muito, né? As pessoas cansam, né? E que é um ato de coragem a gente se expor hoje, não importa qual o motivo, né? A gente está ali na rede social, às vezes eu estou falando de alimentação, se eu for falar de melancia, vai ter lá um defensor e um contra a melancia, Exato. né? Então, assim, é cansativo muitas vezes a nossa narrativa, né? A gente vai cansando de ficar falando, mas é a nossa função, né, da área da saúde, é a gente tirar esses estigmas e passar o conhecimento, né? E trazer esse assunto para cá, pro front, é um privilégio muito grande de ter vocês aqui comigo, sabe? Para falar a realidade. Então, além da prevenção, quando a pessoa tem um diagnóstico, qual é o caminho que hoje ela percorre? Ela precisa procurar, né, um médico, porque ela vai iniciar o tratamento dela. Ela vai iniciar um tratamento. Hoje em dia, esse tratamento ele é muito mais, né, plausível, ele é muito mais... Mudou muito, né? Mudou muito. Ontem eu estava assistindo uma conversa com um paciente que já convive com HIV há mais de 40 anos. Ele começou tomando uma carga de comprimidos muito grande. Hoje em dia, a carga de comprimidos é muito menor. Você tem esquemas com 3 comprimidos ao dia, 2 comprimidos ao dia. Então, isso é muito fácil. 2 comprimidos por dia. Então, assim, e muito toleráveis, né, Rafa? Muito toleráveis. Fácil da gente conseguir adesão. Tem alguns que relatam efeitos colaterais, né? Quando vão começar o tratamento. Eu não tive nenhum efeito colateral. A maioria dos pacientes não relata nenhum efeito colateral. Alguns no início do tratamento, mas depois conseguem tolerar muito bem. Isso é bem fácil.
E, assim, com a adesão ao tratamento, o sucesso é bem fácil da gente conseguir. A gente consegue uma carga viral indetectável em poucos meses. E hoje, a gente sabe que depois de 6 meses indetectável, não existe nem transmissão vertical. Então, a gente já consegue fazer até planejamento familiar com mulheres que vivem com HIV. Pelo sexo também. Pacientes com carga viral indetectável não transmitem HIV pela via sexual. Então, hoje, a gente já tem uma série de conceitos novos que vão trazer uma outra realidade de vida para esses pacientes. Que dá uma vida amorosa para as pessoas, porque antes existia a solidão da pessoa portadora do vírus. Uma vida né? total, né, amiga? Uma vida amorosa, familiar. Mas total, né? Uma vida total. Uma vida total. Um bom acompanhamento, vacinas. O remédio é dado pela totalmente gratuito. Então, assim, a gente tem esse acompanhamento, a gente tem que incentivar que as pessoas procurem, que façam o teste, se tiveram, porque não é só, né? Você tem que vá lá, faça o seu teste. E o problema é o contato com a realidade, né? Que tem muita gente que tem medo, né, de fazer exame. Eu tenho muito isso no consultório. E eu sou nutróloga, não tem nada. Você olha, vou pedir alguns exames. Quanto tempo você não faz exame? A pessoa, e a gente ainda tem isso, que tem que perguntar por lei, se a gente... Sim. Mas é muito importante que as pessoas façam, né? Hoje em dia a gente já tem até o autoteste, né? Que a pessoa mesma ela pode fazer o seu próprio teste. Olha, isso é super interessante, né? Mas é muito importante que o teste seja feito, porque quanto mais diagnóstico for quanto mais precoce for esse diagnóstico, mais chance a gente vai ter de tratar aquela pessoa para que ela fique bem, né? Fique sempre bem. E se não for esse o caso, se ela não tem HIV ainda, mas se ela acha que se expõe, se ela tem alguma situação de risco, a gente tem como lidar com isso. Basta que ela procure um especialista, procure uma pessoa com quem ela consiga uma vibe legal, uma conversa. Eu tenho muito isso no meu consultório. Né? Isso é tão real. Uma escuta, né? Totalmente livre de preconceito, isso totalmente livre de julgamento. Eu considero que a sexualidade ela é essencial para o ser humano, amiga. Tu sabes disso, a gente conversa sobre isso. Ela é essencial. Lógico que tem vários aspectos relacionados, e isso é da individualidade da pessoa, mas a gente tem que considerar que aquilo é essencial na vida de cada um, né? Então, a gente tem que ser feliz no sexo, né? Tem que lidar com essas situações, porque existem infecções que estão relacionadas à atividade sexual, então a gente tem que lidar com esses riscos de forma segura, né? E fazer escolhas assertivas em relação à anticoncepção, em relação à prevenção dessas infecções, né? A gente tem que se empoderar em relação a isso. Pois é, e assim, quanto mais conhecimento sobre prevenção a gente tiver, né, e está falando sobre com mais frequência, né, eu acredito sim que essas campanhas do dezembro, né, tem o setembro, cada uma com a sua corzinha, mas é importante a gente falar o ano todo disso, porque as pessoas convivem com... Falar, amiga, falar dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos amigos. Né? Isso a gente precisa falar sobre isso. Isso é uma coisa que me pega muito, porque eu sempre bato nessa tecla quando é para falar sobre esse assunto, que a gente não tem um incentivo à procura que a gente deveria ter. A procura pelos testes, a procura em saber como é que você está. Quem é que não fez um sexo desprotegido alguma vez? Exato. É isso que a gente precisa ver. Você fez um sexo desprotegido uma vez, você tem que testar. Faça um teste. A gente não tem os incentivos... Todos os incentivos necessários que a gente deveria ter para as pessoas fazerem essa procura. Eu lembro que da primeira pessoa que eu me relacionei após eu ter o meu diagnóstico. Beleza, eu sabia que era super simples o tratamento, mas ainda assim me pegava. Poxa, essa pessoa que eu estou me relacionando, como é que ela vai agir quando eu contar para ela, eventualmente, que eu estou convivendo com HIV? E na época a gente nem falava convivendo com HIV, né? Porque convivendo com HIV é hoje. Na época a gente falava portador de HIV, que a gente sabe que hoje em dia já foi ressignificado, né? Convivendo com HIV. E aí chegou um momento em que eu falei para aquela pessoa que eu estava me relacionando, e a reação dele foi: eu não sei como lidar com isso. E aí rolou aquela distância, aquele afastamento. E por quê? Porque a pessoa não tinha informação.
Vai saber se aquela pessoa fazia testes regularmente. Porque se você tem uma vida sexual ativa, Você tem que fazer testagem regular. você está exposto. E eu não falo só de HIV, você está exposto a todos os tipos de doenças sexualmente transmitíveis. Então você tem que se testar, né? Você tem que saber como é que está a sua saúde. Então era uma pessoa que provavelmente não tinha esse incentivo de saber como é que estava a fazer os seus testes. E essa é uma questão que me pega muito, a falta de incentivo. Eu bato na tecla que me sinto privilegiado de ter tido conhecimento porque eu tinha internet e fui pesquisar. E não são todos que fazem isso, né? Então, falta realmente... Tem gente que se esconde por medo, vergonha Exato. e se priva do tratamento, né? Tem gente que Cada vez mais tem gente que não precoce. faz o teste por medo do diagnóstico. Ah, se eu tenho, eu não quero saber. Tem gente que não faz teste por isso. Isso é muito absurdo. É porque falta realmente a difusão do conhecimento sobre essas questões, entendeu? E hoje, qual é a faixa etária que mais cresce o diagnóstico do HIV? Em Belém, né, que infelizmente a gente não tem dados muito favoráveis a respeito da nossa capital. Nós somos uma das capitais que mais tem casos novos de HIV e, infelizmente, metade dos diagnósticos aqui em Belém já são pacientes doentes, não são diagnósticos precoces, já são pacientes que estão, infelizmente, já com CD4, que é aquele linfócito de defesa, já bem comprometido. E a faixa etária que você me perguntou vai de 15 a 29 anos, ou seja, são pessoas jovens. Muito jovens, né? Então, assim, e às vezes muita gente comenta, são pessoas que não viram, né, a década de 80, a década de 90, que não conhecem o terror que foi aquela época, que não né? viram, que não conhecem. Mas eu acho que passa também muito por essa questão da gente talvez estar colocando isso para baixo do tapete, né? Porque hoje a gente já tem estratégias boas de tratamento, estratégias boas de prevenção, como a gente conversou aqui. Então, assim, eu não posso cansar de falar, eu não posso cansar de repetir, de convocar. E eu falo assim, explicando o terror, era o diagnóstico sem ter o tratamento, o melhor tratamento, Exatamente. sem ter a melhor conduta médica, Exatamente. né? A gente tinha muito efeito adverso, que é quando a pessoa tem sintomas com o uso do medicamento e largava, né, o uso Exato. do medicamento. E hoje a realidade é completamente Passava diferente. muito mal com as medicações, né? Os pacientes vomitavam muito, porque... Por que se chamava coquetel antes? Porque por dia o paciente ele chegava a tomar 20 a 30 comprimidos. Então os pacientes vomitavam, eram muitos comprimidos, né? Que hoje não é essa a realidade. A gente realmente consegue tratar esses pacientes de forma muito melhor, de forma muito mais confortável. Mas a gente precisa fazer esse diagnóstico mais precoce, a gente precisa ter estratégias de prevenção melhores e a gente precisa que essas pessoas cheguem até nós para que a gente consiga fazer essas estratégias de prevenção. Que é o que o Renan fala, né? De procurar de forma proativa fazer o diagnóstico. Exato. Não só do HIV, mas de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Isso. Pois é, eu acho muito louco pensar que quando o HIV e a AIDS surgiram, o poder público, grandes empresas farmacêuticas, enfim, sempre usaram isso como uma arma de terror. Eu estava pesquisando ainda há pouco, né, sobre o tema para ter mais um pouco de base para trazer para cá para o nosso papo, e eu vi que Rock Hudson, que foi um ator muito famoso da Era de Ouro de Hollywood, ele foi uma das primeiras pessoas famosas a ser diagnosticados com AIDS, né? E quando ele faleceu, ele foi usado como esse símbolo, esse elemento de terror em relação a, olha, A gente tem o doença de Cazuza gay, aqui, né? Cazuza também, que também foi muito usado desse jeito. A obra após dele ele foi toda falecer. resumida ao diagnóstico do HIV. Exato. Sempre foi usado como uma arma de terror, né? Ao invés do incentivo, ao invés da procura por um tratamento ou por uma cura, né? E pelo incentivo a se testar, a saber como é que está a sua sorologia, né? Sempre foi usado desse jeito, como uma forma de aterrorizar as pessoas, né? É uma doença de gay, então não seja gay. Infelizmente, Rafa, infelizmente. Você imagina que naquela época você assumir que você era gay ou que você era um homem que fazia sexo com homem era um ato de muita coragem. Era uma grande questão. Muita coragem. Porque naquela época isso era posto como algo inaceitável, né? Como algo ruim. E aí você imagina ter que assumir isso e ainda mais assumir que você estava com HIV. Era como se você estivesse sendo punido por aquilo, né? E na realidade a gente percebe que mesmo cientificamente, durante muito tempo, a doença ela foi assim, tipo, ok, eles merecem morrer.
Não tinha muita vontade de descobrir, não né? se havia muita Profundamente. vontade, né? Não se havia muito interesse científico. E até a gente... Quando que isso começa a saltar aos olhos? Quando os hemofílicos começam a adoecer. Porque eles não tinham culpa. Eles adoeceram, mas não tinham culpa. Eles receberam sangue porque o sangue não era testado e eles precisavam do sangue. Então, assim, toda essa história, quando a gente vai pesquisar, ela é uma história, né, muito triste, né? Mas eu penso que, quando vejo hoje, eu vejo com muita esperança. Eu vejo com muita esperança. Eu vejo que a gente conseguiu vencer, a gente conseguiu subir muitos degraus, né? Vejo com esperança vacinas, embora os estudos até agora não tenham tido sucesso, né? Mas eu vejo com muita esperança, até por tudo que a gente conseguiu avançar. E vejo que em algum momento todo esse preconceito que ainda existe, porque, como você falou, mesmo hoje, abrir uma sorologia ainda não é fácil. Sim. Né? Eu ainda tenho pacientes que me relatam, poxa, abri uma sorologia e a pessoa reagiu super mal, né? E eu fico muito mal também pelos meus pacientes, mas eu penso que, espero que a gente não tenha que esperar mais 40 anos para que a gente vença esse preconceito, né? Porque a culpa é um peso que nenhuma pessoa que vive com HIV merece carregar. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é uma fala muito potente, sabe? De quem vive, né, o dia a dia isso. E a gente vê até o comportamento, a empatia diferente de acordo com da forma como você pegou, né? Então a gente vê muitos julgadores hoje, né? O julgador da internet, que chega lá, que ninguém sabe o rosto e vai lá, ofende alguém, né? Então, assim, aqui tem uma pergunta, que a gente tem um quadro, que é perguntas de seguidores. E eu achei muito interessante essa pergunta aqui. Uma mulher com HIV pode ter filhos saudáveis? Pode. Né? Isso é importante a gente falar, aquilo, né? que a gente conversou. Hoje em dia a gente tem como fazer um planejamento familiar, a gente acompanha essa paciente durante 6 meses, se ela se mantiver com a carga viral indetectável, a gente vai fazer todo um preparo para essa gravidez e a gente tem como conferir assim, 99% de chance dela ter um filho sem HIV. Isso a gente precisa falar, né? De conviver anos e anos sem ter a doença, né? Com o uso do medicamento. Exato. Os maiores desafios que tu achas que uma pessoa que convive hoje com HIV tem no Brasil? Acho que os maiores desafios... eu não vejo o HIV em si como um grande desafio, porque nós temos tratamento, temos uma grande tecnologia que permite avanços no tratamento do HIV, né? Eu acho que a questão da cabeça é muito importante. Eu acho que é uma grande dificuldade quando a pessoa recebe o diagnóstico e não sabe como é que lidar com aquilo. Então, a questão de trabalhar a cabeça, o mental, o estado de saúde mental dela é muito importante, né? Eu tive uma família que me apoiou e tudo mais, eu consegui ter um acompanhamento psicológico por um tempo que me permitiu. Muitas pessoas que recebem o diagnóstico não têm isso ao seu alcance. Não tem isso ao seu alcance, tá? A gente precisa falar muito não só da importância de ter o seu diagnóstico, saber a sua sorologia, mas trabalhar a sua cabeça nessa questão também, como é que você vai lidar com isso. A gente percebe isso em ti, Rafa, assim, um nível de consciência em clareza, sabe? Sim. Que é algo, né, inspirador, né? Sim, com certeza. Porque para a gente chegar no nível de inspirar outras pessoas, né, a se cuidarem, e a gente não tá aqui, a gente expande para outras coisas. Existem vários estigmas, né? Sim. E o do HIV é muito forte, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que muito além de incentivar as pessoas a procurar o seu diagnóstico, existe um acontecimento, um fato na minha vida que é o que mais me impulsiona. Foi o que me impulsionou, na verdade, na hora de me abrir sobre esse assunto para o mundo das minhas redes, que foi meu namorado Leandro. O Leandro foi meu namorado de 2015 a 2017. Infelizmente, ele foi um caso que nós descobrimos muito tarde, a sorologia dele, quando nós descobrimos. Ele já tinha desenvolvido para AIDS, tinha evoluído para AIDS, e ele tinha desenvolvido um câncer chamado sarcoma de Kaposi, acho que é esse o nome, que é um câncer raro, mas que geralmente ataca pessoas que evoluíram para AIDS, né? Aí descobrimos muito tarde,
ele acabou falecendo e tudo mais. E esse acontecimento na minha vida e a lembrança dele são os grandes motivadores para eu continuar falando sobre esse assunto. Por mais que eu fale menos hoje em dia, devido à represália das pessoas, mas é o que me incentiva, principalmente, a falar para as pessoas. Se testem, se protejam, conheçam a sua sorologia, porque por mais que, não, ao menos para mim, não seja um grande problema conviver com HIV, se eu pudesse, eu não teria HIV. Eu não teria. Sim. Seria uma questão a menos na minha vida. Acaba que eu tenho. E ok, não é um grande problema para mim, mas se eu pudesse, eu não teria. Então, e hoje nas suas redes sociais tu fala mais sobre o quê? Sobre questões... Eu falo mais, na verdade, sobre como manter a saúde alta. Porque hoje em dia eu sou uma pessoa que eu me exercito, eu me alimento muito melhor. Isso são armas muito importantes também na hora de você... porque isso tem que estar acompanhado com o seu tratamento também, né? Uma boa alimentação, uma boa rotina de exercícios, qualquer de doença saúde. crônica, né, Vanessa? Exato. Com certeza. Você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem obesidade, você tem Exato. HIV, você vai precisar de uma alimentação saudável, Exato. atividade física, cuidar da tua mente. Exato. Porque isso ajuda muito. Uma rotina de exercícios, uma alimentação que te deixe leve, que te deixe, sabe? É muito bacana. Isso funciona muito para acompanhar a melhora do teu estado mental também. Então, hoje em dia, eu falo mais sobre isso. Eu não falo tão diretamente sobre o HIV nas minhas redes, mas eu falo sobre isso porque também é um bom complemento na hora de você iniciar o seu tratamento e continuar a sua vida normalmente, porque nada impede que você continue a sua vida normalmente. Sim. Que antes a gente falava como se fosse uma sentença de morte, né? Né? E assim, cada vez que eu leio mais, que eu vejo mais reportagens, eu vejo o quanto a mídia e o marketing foi todo pro terror e pro medo, né? O quanto isso a gente já prova em estudos que meter medo numa pessoa que é diabética, tu vai perder teu pé, não vai adiantar nada. Né? Não funciona. Né? Não funciona. Né? O que funciona é informação e acessibilidade. Né? Ter acessibilidade ao diagnóstico, à saúde, né? Ter profissionais cada vez mais empáticos, né? Ter esse acolhimento no momento, porque não é fácil o diagnóstico para muitas pessoas, né? Para alguns que já têm um conhecimento, já sabem que isso não é uma sentença, já interpretam de forma diferente. Né? E o que mudou hoje no consultório do infectologista? Em termos de avanço? Mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou... Eu não faço consultório há tanto tempo, mas já tem alguns anos. Essa Vanessinha linda. A gente tem algumas viradas de chave. O AZT, a gente começou a prescrever AZT em 92, a essa altura eu ainda não fazia consultório. Depois veio os inibidores de protease. Eu acho que o mais importante da mudança do atendimento do infectologista hoje é a PrEP e a PEP. Né? É você atentar para esse novo espectro de medidas de prevenção. Isso tem que estar na crista da onda. Né? Fora isso, a gente tem outras atitudes de alta performance. A gente tem como modular vacina, a gente tem como modular MEV, mudança de estilo de vida, suplementos, orientações. Esse paciente... Melhorar a vida essa pessoa que vive com HIV, né? Ela pode ter uma vida o tanto quanto melhor possível. Né? Se ele for um homem e desejar ter filho, ele pode ter filho. A gente já conversou sobre isso. Se ele for uma mulher e desejar ter filhos, ela pode ter filhos, então a gente pode fazer planejamento reprodutivo. Então, assim, não existem limites, né? A gente consegue fazer toda uma programação e isso mudou muito na vida do infectologista, na consulta do infectologista, porque antes ainda haviam restrições. Hoje não. Hoje o atendimento realmente é alta performance, é você pensar no melhor para o seu paciente. Né? A gente está lendo o artigo que saiu na semana passada, se aquele imunizante funciona. Então, hoje, o atendimento do infectologista realmente é isso. E esse, para mim, é o maior desafio do HIV. Aumentou a prevenção? Tipo, te ligar para a prevenção? Sim. Esse, para mim, é, assim, de ligar, de receber uma consulta, mensagem vamos lá, de uma paciente... consulta. De receber mensagem do paciente no Instagram meia-noite.
doutora, eu preciso de PEP. Mas quando foi? Não, mas foi terça. Não, mas aí, então tá no prazo. Né? Então, isso existe, isso é urgente. E os pacientes hoje já entendem que isso é urgente. Né? Por que eu digo que isso é o maior desafio? Porque a gente precisa fazer isso chegar para toda a população. Perfeito. Né? E assim, eu gostaria que todos os pacientes chegassem até mim, mas infelizmente eu não vou conseguir. E fora isso, existe uma população que é uma população de maior risco, que infelizmente tem um acesso mais difícil. Além dela ter um risco maior, ela tem um acesso mais difícil, né? Então, a gente tem aquela população que é privada de liberdade, a gente tem aquela população que está encarcerada, né? A gente tem os profissionais do sexo, Que são mais expostos. que são mais expostos. Infelizmente, o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis atingem majoritariamente a população mais pobre, aquela população que realmente, né, sofre mais. Que tem a de todas as carência formas. financeira, De de todas informação, as formas, né? Então, né? tudo isso acaba A gente vive junto, né? Amiga, a gente vive num país que tem uma classe de mulheres que não consegue dizer não para o sexo. É violência sexual mesmo, entendeu? Então, para mim, esse é o maior desafio do HIV. E é aí que eu te digo, não adianta distribuir preservativo, esse não é o ponto. Você A tem gente viu que isso melhorar já a não, vida das pessoas, isso não né? funciona. A gente vê no carnaval, E né? aí, Dando camisinha para todo mundo realmente não vai funcionar. e isso não mudou Esse é o os maior resultados. desafio para mim do HIV. E talvez por isso a gente não tenha conseguido atingir os resultados que a gente gostaria. Mais uma vez, né, a gente vai ser conclamado, existe uma meta até 2030 de que o HIV não seja um problema de saúde pública. A gente vê que outros países mais desenvolvidos já conseguiram isso, o HIV não é mais um problema de saúde pública. E o Brasil isso ainda continua. aconteceu depois da PrEP, mas no Brasil a gente ainda não conseguiu. São Paulo já demonstrou um sucesso grande depois da PrEP, e eu acho que aqui no estado, aqui em Belém, a gente tem que correr atrás disso. Já que os índices estão altíssimos. Vamos lá, gente. Quem quiser pode me procurar. Então, assim, a mulher tem a ginecologista, o homem tem o urologo, todo mundo tem que ter um infectologista para chamar de seu, né? Porque a gente vai passar por algum momento de fragilidade, né? Que a gente precisa verdade. conversar com alguém abertamente, verdade. porque o que faz as pessoas não procurarem ajuda é que elas têm medo do julgamento, né? Medo do julgamento. E se sentem culpadas, as pessoas se sentem... E as pessoas não podem se sentir culpadas, gente. Não pense que é só você. Eu já passei por isso. Acredito que você já deve ter passado, já passou, Rafa. Gente, quem não... E aí Isso a gente tem que acontece, procurar né? sempre E a gente esse não precisa se caminho, sentir né? culpada. A gente só precisa procurar ajuda. É. E assim, o que eu vejo muito nas mudanças, por exemplo, da infectologia, a gente colocar as mudanças, né, de estilo de vida, ter pessoas que vivem a mudança de estilo de vida para propagar saúde, como o Rafa, sim. né? Ele não está falando de doença, ele está falando de saúde. Pois é, né? a minha saúde, a minha procura pela melhora da minha saúde até mudou, na verdade, assim. Entendeu? Porque acho que rolou realmente uma reversão da minha cabeça. É uma virada de chave, isso aqui né? não vai ser um problema para mim. Ok, se acontecer aqui comigo, eu vou usar como incentivo para alguma coisa, então. Entendeu? E é por isso que eu tenho essa procura em melhorar a minha saúde e tento transmitir isso para outras pessoas também, entendeu? Porque ainda tem muito receio, né? Esteve recente a reportagem do Fantástico e a gente viu pessoas, mulheres, homens, falando do dia a dia, né? E o quanto eles têm dificuldade dentro da família, né? Então, assim, a gente muitas vezes tem que chegar com a família, lidar com questões de sexualidade, depois lidar com condições de acessibilidade à saúde, depois a resposta dos teus familiares, que quem deveria acolher, né? Muitas vezes é o primeiro impacto, né? Numa pessoa que convive com HIV, né? Nas consultas hoje, as pessoas vão sós, vão com um companheiro, como é essa dinâmica? Isso é muito relativo. Na maioria das vezes, sozinhas. Na maioria das vezes, sozinhas. E isso é um reflexo da vida, tu achas? De quem convive? Ou é um momento mais interno, aquele momento que eu vou ali no infecto? É um momento mais introspectivo. Mais introspectivo. Que nem né? no gineco, né? Que nem no gineco. Você não vai com a família toda, né?
eu sempre digo que o homem cis, hétero, ele é bem difícil dele procurar ajuda. Até mesmo quando ele me procura no Instagram, eu percebo que ele está com uma outra conta, que ele abriu uma outra conta para tirar uma dúvida. Nossa. Né? Então, a gente percebe que ele é envergonhado, ele tem medo de perguntar. Quando ele pergunta, ele já diz assim, eu transei, mas foi com mulher. A preocupação, né? Né? O Rafa já até riu aí, né, Rafa? Isso engraçado. Eu já soube desses casos também, de histórias desse tipo, enfim, a gente engraçado. escuta. As mulheres não, elas tiram dúvida de boa, né? Não, porque eu tive uma situação em que eu acredito que eu me expus ao risco e tal. Mas, assim, você vai entendendo, assim, meio que, né, comportamento das pessoas. Então, como eu digo, essa questão da sexualidade, existem muitos aspectos envolvidos. E a gente vai respeitando a individualidade de cada um. Isso. Né? A gente vai respeitando a individualidade de cada um. Culturalmente, né, existe essa questão, né, do hétero, dessa questão, eu transei, mas foi com mulher. Mas, assim, o importante é o que eu digo sempre, procura ajuda, né? Procura ajuda. Se você sentir mais à vontade, ir com infecto homem, ir com infecto... Enfim, seja lá o que for. Vá atrás de ajuda. Procura ajuda. E é engraçado que a gente fala, né? Rede social, ela pode pirar a cabeça da gente emocionalmente, né? Total. Mas assim, por exemplo, a gente recebe muito, né? Pedido de ajuda, né? E eu sempre falo, transformar esse ambiente acolhedor depende de nós, né? Então, muitas vezes, quem tá ali vendo o Rafa, né, no dia a dia, fala, chegar com o Rafa e contar a história, né? Teve uma vez que eu fiz um vídeo, quando eu decidi falar abertamente nas minhas redes, eu fiz um vídeo falando, né, sobre quando eu recebi o diagnóstico, lá e tudo mais, e eu recebi muitas mensagens de pessoas, poxa, Rafa, obrigado por ter postado isso, porque eu também convivo com HIV, e, nossa, que bacana saber que tu tem essa força, e eu quero muito ter isso também. Outras pessoas, nossa, você me incentivou a ir lá fazer meu teste, e tudo mais. Enfim, retornos muito gratificantes. A importância, né, que a gente tem de contar histórias reais, né? Então, Isso é um exercício de empatia. E a gente tem que praticar isso todo dia. Todo dia. Né? Empatia é realmente um hábito. Né? É o mesmo hábito de a gente ter gratidão, né, pelos momentos que a gente tem, mas o hábito também de ter empatia, de se colocar ali no lugar do outro, né? E realmente dar oportunidade, né, à escutativa, né? A escutativa. Porque senão a gente fica ali ouvindo a pessoa e não se coloca, né, no lugar dela. A gente está se encaminhando para o final e aí eu queria deixar com vocês que mensagem, né, vocês têm para dar para as pessoas nesse dezembro, que é um dezembro importante, né, de prevenção. E aí eu deixo com vocês aí essa fala. Eu acho que a mensagem é de prevenção mesmo, né? É um resumo do que a gente conversou, de procurar ajuda e que a gente também, nós, né, profissionais de saúde, não profissionais de saúde, que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento, que a gente fale sobre isso, que a gente converse em casa, no bar, enfim, em qualquer lugar, que a gente esteja pronto para passar essa mensagem, porque é muito importante prevenir novos casos, impedir que outras pessoas acabem se infectando com o vírus, né? E às vezes aquilo está acontecendo ali do nosso lado e a gente não está percebendo, né? Rafa está bem aqui, está ótimo. E muitos outros pacientes estão bem, estão ótimos. Mas sabe-se lá quantas pessoas não estão com vírus, estão com medo de fazer o teste e estão adoecendo. Porque é uma doença crônica que, se a gente não tratar, ela vai avançar, né? Para aqueles pacientes que estão no tratamento, tomar um remedinho direitinho, não pare. É a receita do sucesso, vai dar tudo certo. Viver com HIV hoje tem como você tirar de letra, né? A gente tem acompanhado os pacientes que ficam muito bem no consultório. E, como eu comentei há pouco, a história da culpa, né? Que é, se eu pudesse hoje, né, eu faria por todas essas pessoas, eu tiraria a culpa que elas carregam, porque isso é uma coisa que realmente me dói no consultório. E eu tento conversar, mas eu sei que nem sempre é possível. Né, com aquela conversa ali, com aquele acolhimento, mas eu gostaria, porque
Eu sinto que essas pessoas carregam aquilo como se elas tivessem feito algo de errado e tivessem sido realmente punidas com a doença. E eu gostaria muito que elas entendessem que a doença não é uma punição. E a culpa da doença é o vírus, e não delas. E esse peso elas não merecem carregar. Eu acho que realmente a mensagem que fica aqui é principalmente a prevenção. Se protejam, se cuidem, mas também junto a isso, procurem acompanhamento psicológico se vocês puderem, porque isso é muito importante. Se você puder, tiver ao seu alcance, isso andar lado a lado com o seu tratamento, porque a gente sabe que a receptividade das pessoas a essa notícia nem sempre é a mais positiva. Vou colocar novamente, eu acho que eu fui privilegiado porque a receptividade da minha família foi tranquila em relação a isso, mas nem todos podem ter esse momento de acolhimento com as suas famílias e até com amigos, né? Enfim, então, se possível, procure acompanhamento psicológico, é muito importante que isso ande lado a lado com você. Eu não sou psicólogo, mas quem está assistindo, se alguém quiser chegar até mim também para conversar, porque é importante também trocar as vivências com pessoas que sabem o que é isso, né? Eu sou uma pessoa que me coloco à disposição, caso alguém que esteja assistindo queira conversar sobre isso, porque eu sei como é isso. Então, quem quiser vir se abrir sobre isso, bora falar, bora conversar. Não sou psicólogo, então, a priori, procure um acompanhamento psicológico, mas se você quiser uma pessoa amiga para conversar, estou aqui à disposição para isso também. Pode chegar para a gente conversar sobre isso. Vocês dois são os amores. Assim, a generosidade de vocês, passar o conhecimento, a vivência de vocês. Assim, estou extremamente grata pela essa oportunidade que a gente está vendo aqui. E essa conexão, tipo, eu conheci o Rafa logo de cara, assim, Foi. sabe? Essa energia, uma energia boa. A Vanessinha é minha amiga de muito tempo, é uma pessoa que eu admiro muito, te amo de paixão, tá? Te amo, E assim, eu acho que é isso que a gente constrói, né? Trabalhar com pessoas que a gente admira, ter a oportunidade, meu trabalho me dá essa oportunidade de conhecer pessoas inspiradoras como você, tá bom? E eu quero agradecer a presença de vocês dois. E aonde a gente encontra vocês? Em rede social? Quem tá vendo a gente, como faz para entrar em contato com vocês? Eu tenho um Instagram, meu Instagram é doutora.vanregsantosinfecto e atendo na Nutrindo, nossa super clínica maravilhosa. Né, amiga? E, assim, se precisar de PrEP e PEP, super importante, a gente também faz atendimento de pessoas que vivem com HIV lá, atendimento de alta performance desses pacientes. Isso é muito importante. E você? Vocês podem me encontrar principalmente no Instagram, que é onde eu sou uma pessoa bastante ativa. Produzo conteúdo para lá falando sobre música, sobre negritude, sobre cultura. Eu sou um apaixonado pela cultura daqui de Belém do Pará. É uma coisa que me move muito. Vocês conseguem me encontrar no @pretofala_. Amei! Preto fala é ótimo. Preto eu quis fala, passar a ideia. Como nós pessoas pretas somos muito silenciados o tempo todo, eu quis passar a ideia que eu sou uma pessoa preta que está aqui para falar assim, né, sobre os assuntos que eu quero falar, que eu sei que eu domino. Então estou ali falando sobre tudo isso. E é isso, vocês conseguem me encontrar lá, trocar uma ideia comigo, inclusive sobre esse tema que a gente está falando aqui hoje nesse podcast. E é isso, se testem, vão no CTA, vão nas clínicas, bora se cuidar, gente, que a gente consegue viver tranquilamente e muito feliz. E a gente vai finalizando esse podcast com muita gratidão pelo que a gente viveu aqui, o que a gente conversou. E não esqueça de ver os episódios anteriores daqui do nosso podcast, que a gente fala sobre negócio, saúde, bem-estar, e também seguir nas redes sociais. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.